Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Essa virtude a ser conquistada, calma. Emmanuel nos dá aqui um passo a passo, alguns toques, para a gente ter atenção no nosso convívio com o outro, com o mundo, com o externo, para conquistar a calma. Adquirir ela através de trabalho, não cai do céu. Como é que a gente vai adquirir a calma, Nelson? Lidando com aquilo que te desequilibra, para você aprender a se equilibrar. Aquilo que te perturba, para não te perturbar mais. É através desse contato com o mundo, com o outro, com o externo, que a gente vai trabalhar o interno, se percebendo, olhando para si. E a calma vai nesse sentido, para a gente ir conquistando o melhor, crescendo, evoluindo, nos conquistando de uma forma geral. Mas vamos lá? Vamos para o estudo de hoje. O estudo de hoje é o número 13 já. Lembrando que a gente faz 2 capítulos por estudo. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos também. Tem uma playlist aí onde você está assistindo, nos meus canais, no meu YouTube tem aí uma playlist. E também aonde você está assistindo. Lembrando que esse estudo está sendo compartilhado. Eu quero desde já agradecer a diversos canais espíritas e centros espíritas também que compartilham esse estudo conosco. Então, muito obrigado a todos. Tomara que faça sentido para vocês como faz para mim. A gente busca aqui refletir através dos ensinamentos do Cristo, mais especificamente direcionados com o aprendizado do Emmanuel, e nós somos aprendizes. Estamos aqui para aprender, para compartilhar a nossa experiência, percebendo como facilitar ainda mais no nosso dia a dia e aplicar tudo isso que Emmanuel nos ensina. Então, convido a todos a fazerem a oração comigo, para a gente se conectar com o alto. Quem tiver vontade, claro, fechando os olhos. Agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho do amor, esse caminho da felicidade que tanto buscamos. Agradecemos a espiritualidade de luz, que nos abraça em momentos como esse, que possamos aqui nos conectar à palavra de Emmanuel e seus ensinamentos de luz. E agradecemos, claro, a Emmanuel por essa obra, por tanto amor, através de suas palavras, pelas mãos de Francisco Cândido Chico Xavier. Nosso muito obrigado também, pedindo autorização para dar início a mais esse estudo na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom lembrar do Chico, né? Bom lembrar do Chico. Dá até um sorriso no rosto. Quem está de olho fechado aí, sai um sorriso natural aqui quando a gente fala de Chico Xavier. Que obra, que homem. Aliás, fazer uma propaganda, eu vi há pouco tempo, está disponível no Disney Plus. Quem tem o Disney Plus, dá uma olhadinha, tem uma série do Chico Xavier, acho que são 5 ou 6 capítulos. Tanta história, a gente já conhece tanta história do Chico, mas tem tanta história nova, tanta coisa para descobrir. É um documentário muito, muito, muito interessante. Aconselho a todos. Vamos lá? Vamos então falar aqui sobre os capítulos de hoje, que são Ligações Familiares e Em Torno de Ti. São os 2 capítulos que a gente vai estudar. E eu separei alguns trechos aqui de Emmanuel para a gente comentar e tentar compreender juntos. Vamos lá? Primeiro trecho. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os teus parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Vou repetir esse final aqui que talvez tenha ficado confuso. No plano físico, a gente não está vinculado a ninguém no laço de consanguinidade, no laço de família, consanguíneo, no laço de sangue, ok? À toa, sem justa razão de ser. Então, o que Emmanuel nos convida aqui? Esforço. Como é difícil essa história de esforço, Nelson.
Esforçar para quê? Esforçar para harmonia. Esforçar para lidar com aquele que é diferente de nós. Muitas vezes no âmbito familiar, apesar de sermos do mesmo sangue, da mesma família, às vezes é igualzinho, a cara é muito parecido com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, não bate. E não tem problema, pessoal, é assim mesmo. Somos espíritos reencarnantes em processos diferentes, em momentos diferentes. E muitas vezes esse fato de não bater, muitas vezes, atenção, vou ressaltar, tá? Não são todas, mas muitas vezes tem a ver com processos de resgate de outra encarnação. Porque não bate dessa não, já bate de outras lá atrás. E o fato de não bater outras lá atrás, estarmos aqui hoje com o véu do esquecimento, é exatamente para quê? Para que passamos a nos tolerar, que passamos a transformar muitas vezes ódio, raiva, rancor, em paciência, em amor, em fraternidade. E sim, temos que fazer esforço. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, no laço familiar, não tem nada a ver conosco. Às vezes essa pessoa nem gosta de nós, que não bate. Agora, o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer com isso é estar consciente, percebendo essas dinâmicas reencarnacionistas e o propósito. Qual é o propósito? Por quê? Será que é castigo de Deus que eu parei nessa família? Ou será a oportunidade para eu aprender a amar? Para desfazer esses laços de rancor, de ódio, de animosidade que existiram lá atrás no passado e que talvez hoje ainda se façam presente sentimentalmente, vibracionalmente. E por isso que a gente tem que fazer esforço. Para quê? Para reequilibrar aquilo que estava desequilibrado ou que se desequilibrou num passado infeliz. Ah, Nelson, mas eu quero saber. Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem que a gente não sabe. Vou dizer por quê. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos criar um exemplo para ilustrar. Se hoje está ruim, está difícil lidar com esse teu parente, de graça às vezes, por besteira, por coisa pouca, e já toma um vulto enorme, imagina se você lembrasse, ou se esse lembrasse, que os dois se mataram, se violaram, se esfaquearam, estupraram a família do outro, roubaram o dinheiro do outro, fizeram e aconteceram as maldades que nós, sim, não temos um passado muito bom, tá, pessoal? Estamos buscando elevação, melhorar cada vez mais. Mas digamos que não somos pura finesse ainda. Estamos a caminho. Como? Aprendendo a amar o próximo. Quem é o próximo? É o outro. É o teu irmão também, a tua mãe também, é o teu pai, é o teu avô, é o teu tio. Então, espíritos diferentes encarnam na mesma família, muitas vezes com processos reencarnatórios de resgate, sempre para o aprendizado, ou talvez não, não vamos acreditar tudo, cair nessa receita de bolo de que, porque tem história no passado, provavelmente tem, mas não necessariamente. Agora, se tem ou não tem, o importante é como é que você está se relacionando, buscando a harmonia, o equilíbrio, e não precisa concordar com ele ou com ela. A gente nem precisa estar na mesma faixa pensamento, no mesmo modo de proceder e se comportar, no nosso mesmo comportamento frente à vida e às questões que aparecem. Não tem problema nenhum. Agora, a questão é a seguinte: se está ruim, se está difícil hoje, o que eu digo para você é: resolve agora, busca resolver. Por isso que Emmanuel nos alerta: esforça-te, mas esforça-te de verdade, como ele nos diz, mas faz um esforço mesmo. Por quê? Porque se você não se reconciliar com o teu adversário enquanto há tempo, como está lá no Evangelho, a probabilidade de vocês encarnarem juntinhos de novo é imensa. Então, para o teu bem e para o bem do outro, estamos aqui para nos harmonizar, para reequilibrar aquilo que fugiu.
a lei de amor. E de alguma forma, estamos de volta, de regresso, nessa encarnação, no mesmo âmbito familiar, para nos esforçarmos e restabelecer o que foi perdido. Então, se está ruim, está difícil, vai continuar assim até quando? Até a gente quebrar o ciclo. Porque o outro pode nos odiar, desejar mal, não vai com a minha cara, é uma rejeição desde a infância. Tudo isso é uma verdade. Mas a pergunta é, o que você está fazendo para quebrar esse ciclo negativo? O que você está fazendo para amar esse próximo? Que não seja em sentimento ainda porque você não consegue, mas em comportamento, isso você consegue. Fazendo ao outro o que gostaria que fizesse contigo. Então você pode até não gostar desse familiar, não se dar bem, não concordar nada com ele, mas faça só uma coisa, não deseje mal, pelo contrário, Deus abençoe, deseje o melhor para ele e faça com ele aquilo que você gostaria que fizesse com você. Assim a gente vai avançando, tá bom? Vamos lá? Próximo tópico. Esse tópico aqui dá para fazer uma palestra inteira, tá, pessoal? São tópicos assim que tocam a todos nós, de uma forma ou de outra, mais intensidade ou menos intensidade, mas questões familiares fazem parte da nossa realidade ainda, espíritos imperfeitos, que temos conflitos uns com os outros. E esse conflito começa onde? No lar. Aliás, antes de eu passar para o próximo trecho, quero convidar, eu fiz um estudo já faz mais de um ano, está aí no meu YouTube, do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, que é um livro que Joana de Ângeles aborda todos os aspectos familiares, desde o nascimento, a criação, o processo educacional, mãe, capítulos só para mãe, só para pai, só para irmãos, só para vizinhos, só para tios e tias, avós. Problema de drogadição, sexualidade, tanto assunto interessante, eu fiz esse estudo. Se te interessa esse tópico, família, dá uma olhadinha aí no meu canal. Para quem não está no meu YouTube, ou não conhece, é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Próximo tópico aqui que tem bastante coisa para a gente falar ainda. Senão o tempo voa e a gente não sai do mesmo lugar. Vamos lá. Próximo trecho que eu separei de Emmanuel. Se os propósitos desse ou daquele familiar te pareçam claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho das experiências que lhe se fazem precisas. Esse finalzinho aqui, então, é difícil demais. Quantas vezes a gente não permite que esse próximo, muitas vezes, esse familiar, não vivencie as experiências que eles necessitam. É um grande desafio. O grande desafio é entender os limites. Cada um no seu quadrado. Todos no mesmo aspecto familiar. Todos na mesma família, não no aspecto, na mesma família, nesse grande quadrado constituído de pequenos quadradinhos. Mas olha só, o teu processo é sempre individual. O processo do teu familiar é sempre individual. O que a gente faz aqui na família? Troca, tenta esclarecer, tenta colocar o que faz sentido para nós. O outro nos apoia, nós apoiamos ele. E vice-versa. Estamos aqui para evoluir individualmente, mas em conjunto. Como? Com esse apoio, com essa base. Porém, nem sempre, como Emmanuel nos diz aqui, estamos no mesmo passo, vamos dizer assim. Como é que ele fala? Parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, ou seja, tudo aquilo que você acredita que é o certo e que você se esforça para caminhar nessa direção, talvez para o teu parente é uma outra batida, é uma outra visão, ele não concorda, ela não concorda, ele não está nem aí. E o que a gente pode fazer? Abençoa com os teus melhores pensamentos. Abençoa. Deus abençoe esse próximo.
esse meu irmão, essa minha mãe, esse meu tio, essa minha tia, esse meu marido, essa minha esposa, quem quer que seja, minha avó, na caminhada dele ou na caminhada dela, vivenciando essas experiências que às vezes eu sei que vai dar ruim, que eu já estou vendo lá na frente e falo assim, Nelson, como é que eu faço? Eu estou vendo que o meu filho vai dar de cara na parede, vai se esborrachar. Eu já falei, tento falar e tento mostrar de todas as maneiras. Se você fez tudo o que você podia fazer, é o momento de estar ao lado só, suportando de alguma forma, dando suporte de alguma forma quando ele ou ela chegar lá e se esborrachar de cara na parede. Ah, Nelson, mas isso não é amor. É amor. É amor você estar presente para quando ele ou quando ela necessitar. Mas infelizmente nós temos o nosso limite. Não dá para controlar a vida do outro, não dá para controlar as experiências que esse outro necessita vivenciar. Por quê? Porque faz parte da caminhada dele, faz parte da caminhada dela. Por mais duro, por mais triste que seja às vezes. Esse é o nosso processo individual, esse é o processo individual do teu familiar também. Então vibra melhor em pensamento, abençoa, mostra o caminho certo, mas tenta não perturbar, porque às vezes a gente perturba. Às vezes, com melhores das intenções, com muito amor, a gente cria uma distância e uma resistência nesse próximo que já não aguenta mais olhar para a nossa cara e ouvir a gente falar. O que é o certo para a gente quer que o outro siga o caminho certo. Mas ter essa flexibilidade, esse entendimento mais amplo, espiritualmente falando, que estamos aqui vivenciando o que nós estamos vivenciando não por acaso, não à toa. E esse teu parente, como nós também, estamos vivenciando tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso aprendizado individual. Então, vibra no bem, pensa bem e abençoa. Esteja ao lado. Faça tudo o que você puder fazer. Mas tenha tranquilidade no coração. Essa tranquilidade que muitas vezes nos falta, mas dá para conquistar através dessa linha aqui que Emmanuel nos ajuda. Vamos lá? Próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Abre aspas para Emmanuel. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que lhes melhor se lhe adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Essa dá para ler muitas vezes e refletir. Não sofrer ou morrer pouco a pouco, com pretexto de auxiliar aqueles que nos recusam o amor. Resumindo, pessoal, é amar. Sim, amar, sim, a gente está aqui para aprender a amar. Mas sem se derrubar. Perceber até onde esse amor ao próximo, essa busca de querer ajudar, de querer auxiliar, qual o limite que passa a nos fazer mal? Qual o limite que nos afeta? Até onde, sim, nós podemos amar e dar tudo o que a gente puder dar, com a consciência tranquila, mas sem ficar mal, porque o outro está seguindo um outro caminho, como eu disse ainda há pouco, um caminho que a gente sabe que não é legal, um caminho que você muitas vezes já trilhou e já está vendo lá na frente o resultado. Por experiência própria, por amor, você quer compartilhar com ele ou com ela e mostrar, não vai por aí, segue na outra direção, escuta teu pai, escuta tua mãe, escuta o teu irmão. Esse é um movimento de amor, mas entenda os teus limites. Entenda os teus limites para você
Não ficar mal, não ficar abalado, não ficar abalada, e sim abençoando esse próximo que necessita dessa bênção também. Bênção é boas vibrações, tá, pessoal? Deus abençoe, nós podemos abençoar também sempre. Abençoar é desejar o melhor para ele ou para ela, independente do caminho que ele esteja fazendo ou ela esteja fazendo. Como Emmanuel nos diz aqui, vou repetir, que a tua consciência se reconhece plenamente quitada com eles. Que a tua consciência esteja tranquila, resumindo. A busca da consciência tranquila é quando a gente entende esse limite e não fica mais mal, mas continua amando, mas continua ao lado oferecendo todo o apoio, todo o suporte. Ok? Próximo trecho. Estou acelerando um pouco aqui, pessoal, porque tem ainda bastante coisa e faltam 10 minutinhos para o nosso compromisso, para tentar fechar em 30 minutinhos mais ou menos. Vamos lá. Abre aspas para Emmanuel. Educa ou reeduca os pequeninos sobre a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união de Deus. Vou ressaltar, repetir o que Emmanuel nos fala aqui. Respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme suas próprias escolhas. Como falta respeito às vezes, gente. Como nós não respeitamos a opção, a escolha do outro. E sabe o que é respeito? Respeito é amor. Respeito é amor. Podemos sim respeitar ou podemos invadir o outro dizendo que ele está errado, que ele está errada, que ele é burra, agredindo, falando mal, xingando muitas vezes. Com esse movimento amoroso passando a ser um desamor, não respeitando o próximo, não respeitando a caminhada dele, a caminhada dela, que vive esse momento. As escolhas de cada um. Pessoal, a escolha de cada um, sabe o que é? É livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Temos os conselhos, temos orientações. Agora, o que a gente faz? O que cada um faz? Faz o que quiser, caminha para onde caminhar, planta o que quiser. A colheita é obrigatória. Então a gente vai plantando, vai caminhando. O teu próximo que você ama muito também, da mesma forma. Por isso Emmanuel nos coloca aqui, não só Emmanuel, Joana de Anjos, tantos espíritos nos auxiliam esse processo, nessa inter-relação familiar, porque a gente não respeita, às vezes a gente ultrapassa e quer viver a vida do outro, o outro quer viver a nossa vida, não respeitando o nosso quadrado, o quadrado de cada um. Vamos lá? Próximo trecho que eu separei. Emmanuel nos diz: o lar é uma conquista do sentimento. Vou repetir. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parente, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Pessoal, sentimento. Eu vou focar aqui. E por que eu vou focar aqui? Eu vou explicar. Porque a tua família hoje é um momento. Talvez essa família tenha uma história no passado, já teve um outro momento. E talvez essa tua família tenha uma história no futuro que será um outro momento. Mas o que nós levamos cada momento, do passado, do presente ou do futuro? Levamos somente uma coisa: o sentimento. Ponto final.
Hoje nós estamos aqui, encarnados como homem, como mulher, com essa personalidade, com certas características do tempo, do momento, como essa família se configura através do meio onde nós encarnamos, do país, da época, da condição financeira também, mais acesso, menos acesso, não sendo melhor nem sendo pior, mas proporcionando de novo as características externas que nós necessitamos para evoluir internamente enquanto espíritos que somos. Então, nesse processo, nessa inter-relação familiar, o que fica não é se a gente teve mais dinheiro ou menos dinheiro, se hoje eu fui pai, eu fui irmão, eu fui mãe, mas o sentimento que ficou dali. O sentimento do passado, que muitas vezes nos liga novamente, tanto na positiva quanto na negativa. Então, atenção ao sentimento, que é o que importa. Aí eu quero levantar a pergunta: qual é o sentimento aí no teu lar? Qual o sentimento aí na tua casa? Ou melhor, se você não vive mais com os teus pais, já passou o momento, já é outra idade, já passou essa época, se você mora em outro país, em outra cidade, o que é que seja, a pergunta é: qual o sentimento com esses que nós reencarnamos? Não por acaso. Não por acaso. Por isso que a atenção para a família tem que ser redobrada. Tem que ser redobrada, porque não é por acaso esse reencontro. Então perceba, olhe para o teu sentimento frente a esses parentes, e daí você vai conseguir perceber se você está num bom caminho ou num caminho que ainda dá para trabalhar melhor. Às vezes esse parente já desencarnou, mas ainda tem um ranço aqui dentro, tem uma mágoa, tem um sentimento negativo por esse tio, por aquela tia, por aquela situação que eu não perdoei até hoje, que eu não engoli, que não é bem assim, que é difícil, e eu sei que é difícil. E eu sei que é difícil. E a gente vai continuar emperrado muitas vezes até a gente aprender a amar, caminhando nessa direção que o Cristo nos ensina e nos convida. Por isso que tem que fazer esforço, como o Emmanuel falou lá no início. Esforça-te, mas esforça-te de verdade. Esse é o trabalho, pessoal. Isso muitas vezes é o que a gente chama de prova ou de expiação. Aspectos familiares, dinâmicas familiares. Muitas vezes há um pensamento ainda de grandeza, achando que o meu planejamento reencarnatório é fazer isso ou deixar de fazer aquilo. O pessoal sabe muitas vezes o que quer reconciliar com os teus adversários, que hoje estão na tua família. Que é o teu pai, que é a tua mãe, que é o teu irmão. É isso para que você veio. É para isso que você está aqui. Não estou falando de casos individuais, mas muitos dos nossos casos são exatamente por aí. Por brigas, arranca-rabos, discussão, mortes e quer que seja, violências do passado que geraram tanto sentimento negativo que hoje nós estamos aqui. E daí é para isso que a gente está, só para reconciliar com o adversário. Muitas vezes é só isso que a gente precisa. É isso que a gente está aqui. Então tenha atenção aos teus sentimentos hoje para com aqueles que vivem no seu lar ou aqueles que você reencarnou. E perceba, se tem alguma coisa que não está muito legal, como é que dá para melhorar? Como é que eu posso amar Nelson, aquele que eu ainda não amo, que me dá uma mágoa, que me dá um rancor, que eu tenho ódio, que eu tenho vontade de ter vingança, ou que eu fugi, me afastei, porque eu não tenho condição nenhuma, nem de pensar, que já me sobe o sangue à cabeça, eu já fico mal. Se você está por aí, te observa e perceba que dá para trabalhar. Tá bom? Próximo trecho para a gente finalizar aqui o nosso encontro de hoje, nosso estudo de hoje. Emmanuel nos diz: respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te compadece-te deles e não lhes sonegue
o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuse a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre considere justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Separei esses dois trechos, pessoal, porque fala aqui tanto na condição de pai como na condição de filho. Resumindo, faça o teu. Faça o teu e abençoe. Fazer o teu esse sentimento de consciência tranquila. É dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que eu fiz o melhor, enquanto filho para os meus pais, enquanto pai para os meus filhos. Dentro das minhas capacidades, me esforçando um pouco mais para educar esses pequenos que vêm de encontro no meu seio familiar hoje, com essa incrível responsabilidade, nobre responsabilidade, de passar valores para esse espírito que está hoje sob a minha guarda. E como filhos da mesma forma. Mudou a dinâmica, hoje estamos adultos e os nossos pais, a relação mudou. E como nós podemos auxiliar da mesma forma, como nós podemos buscar ajudar uns aos outros nessa grande caminhada que se chama vida, ou melhor, encarnação. É para isso que a gente está aqui. E a consciência tranquila, que eu acredito que o Emmanuel está convidando aqui, para a gente fazer o que dá para ser feito. Porque muitas vezes, pessoal, há um limite. Entender esse limite é perceber que qualquer relacionamento é uma troca e tem dois lados. E você pode se esforçar o máximo que você quiser, com muito amor. Mas ainda assim, muitas vezes depende do outro para ver essa troca. E, infelizmente, o outro, muitas vezes, prefere optar um caminho que não é muito legal, um caminho, um afastamento, um relacionamento que muitas vezes fica desgastado, ou que poderia ser melhor. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a nossa parte. Só isso. Ponto final. É controlar o que dá para ser controlado, com o pé no chão, consciência e a tranquilidade que eu fiz tudo que eu poderia fazer. Ponto final. Agora, depende do outro sempre para ver um relacionamento. A gente não dá para fazer o dever de casa completo nesse caso. Dá para fazer a nossa parte do dever. E aí a gente vai ter a consciência tranquila. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já estamos no nosso limite aqui de horário. Para quem ficou até agora e gostou desse estudo compartilhado, escreve para mim família. Escreve aí, por favor, família, que eu gosto de saber quem está comigo, quem está buscando o que eu estou buscando também, através aqui de Emmanuel, que nos ensina, que nos elucida. Tá bom? Uma alegria estar aqui com vocês, por mais essa semana. E até a semana que vem. Vou fazer agora a oração. Convido a todos, quem quiser, ficar comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a esse Deus de amor que o Cristo nos ensina, agradecendo a Jesus pelo teu amor, pela tua acolhida, pelo teu abraço, por estar ao nosso lado, por segurar a nossa mão sempre que nós necessitamos, nos mostrando o caminho certo. Agradecemos a Emmanuel por esse estudo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos abraça, nos acolhe, nos inspira nesses momentos que buscamos um caminho melhor para vivermos melhor no hoje, com os nossos desafios. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Beijos e abraços a todos, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.